do líder do campeonato. Pois é, a gente tem um Palmeiras agora que inclusive pode perder a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro joga contra o Cuiabá na segunda-feira. Se o Cruzeiro vence, passa à frente do Palmeiras em números de vitórias. E a gente olha um Santos que nos últimos 5 jogos tem apenas uma derrota. Tem 2 empates ali, mas tem um empate e 3 vitórias. Isso. Ou seja, é muito boa a sequência do Santos, principalmente pelo que se imaginava. Não era um Santos que a gente imaginasse que nesse começo de temporada estaria evoluindo com o Odair Hellmann. Sim. Ou seja, hoje é aquele alívio do Santos, é continuar treinando para continuar mantendo o que a gente está vendo aqui? Hoje não era um jogo em que você falasse assim, ou o Santos vence, ou essa sequência será quebrada. O empate era um bom resultado, mesmo sendo dentro de casa, mesmo sendo um clássico na Vila. Mas só para o Fansport ter uma ideia, o Palmeiras vinha de 8 vitórias consecutivas contra o Santos, né? Então, assim, o empate hoje, dentro dessa sequência, entendendo quem é o Santos e quem é o Palmeiras, foi um bom resultado para o time do Odair Hellmann, que sim, claramente ganhou uma tranquilidade para o trabalho, desde a derrota para o News Old Boys, né? O Santos começou a vencer no Campeonato Brasileiro, venceu o Vasco, venceu o Bahia, empatou com o Cruzeiro, e vai ganhando confiança justamente para esse momento, a ponto de enfrentar o Palmeiras jogando de maneira muito aplicada, conseguindo equilibrar o jogo em alguns momentos. O David Washington, o atacante do Santos, que tem qualidade, né? Sabe jogar, muito menino, teve algumas oportunidades, mas ele estava muito sozinho e dificuldade para resolver os problemas nesse sentido. Em dado momento do jogo hoje, em algumas circunstâncias, eu não gostei do Lucas Lima, porque assim, o jogo, assim, para enfrentar o Palmeiras, você tem que jogar com muita pegada, competir demais, senão o Palmeiras vai te engolir, vai te vencer. E o Santos teve essa pegada, mas essa proposta, ela destoa do que o Lucas Lima é característica. Então, para o Lucas Lima, é difícil você entrar a valer em um jogo que é muito competitivo, porque ele não é esse jogador. Então, em alguns instantes, parecia um Lucas Lima numa rotação um pouco diferente daquilo que o jogo pedia. Mas o Santos teve boas atuações individuais. Gostei do Ângelo no primeiro tempo, gostei do Joaquim, o zagueiro, para mim foi o melhor em campo, o zagueiro do Santos. Gostei do Lucas Pires, lateral esquerdo, e do Rodrigo Fernandes, volante. No geral, foi uma jornada melhor para o Santos do que para o Palmeiras na Vila. Pois é, o segundo empate, então, do Palmeiras. E falando do Joaquim, né, aquela boa notícia, porque quando sai o Bauerman, poderia ter algum problema com o time do Santos, mais um em relação à equipe, ao clima do vestiário. Aí chega o Joaquim, pelo segundo jogo, fazendo 2 grandes partidas aí nas 2 últimas rodadas. Vamos lá para Vila Belmiro, a gente conversar agora com o Vinícius Nicoletti, e ele vai trazer, então, as últimas informações fresquinhas lá da Vila Belmiro. A partida acabou de terminar. Vini, com você. É isso aí, Marcela. Abraço pra você, um beijo. Abraço pro Zupac, fã de esportes. O jogo acabou de terminar, como você disse. O torcedor do Santos ainda tá deixando a Vila Belmiro. E já chega uma notícia preocupante para o torcedor palmeirense, porque o zagueiro Gustavo Gomes foi substituído no intervalo. Ele teve suspeita de concussão cerebral e foi encaminhado para mais exames aqui no hospital perto da Vila Belmiro no decorrer do segundo tempo. Então, é uma notícia preocupante. A gente vai continuar aí seguindo essa informação, como é que está o zagueiro Gustavo Gomes, que tomou uma pancada, uma dividida. Ele sempre está ali disputando a bola e teve que ser substituído no intervalo. Entrou o zagueiro Naves, o Palmeiras conseguiu segurar a defesa ali, mas como destacou aí o Zupac, não fez uma boa apresentação ofensiva, apenas uma finalização certa, logo no finalzinho da partida, um chute fraco do Gabriel Menino. As melhores finalizações foram no primeiro tempo. O Palmeiras precipitou muitas bolas, muitos passes ali para tentar fazer a última jogada, o último passe antes da finalização, e não conseguiu marcar o gol aqui na Vila Belmiro. O Santos apostando na estratégia de se defender bastante, principalmente ali com os 2 volantes, os 2 jogadores de ponta voltando para marcar bastante e apostando num contra-ataque, mas não conseguiu marcar gols aqui na Vila Belmiro. Para o Palmeiras, o time fecha o jogo sem marcar gols depois de 16 jogos desde o 0-0 contra o Guarani na última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. Esse é o 4º 0-0 do Palmeiras na temporada, comecinho do Paulista contra São Bento e São Paulo, depois Guarani e agora no clássico aqui contra o Santos. Não teve um grande público aqui na Vila Belmiro. 12.641 torcedores apenas para acompanhar o clássico Santos e Palmeiras. A Vila vendeu quase todos os ingressos, mas apenas 12.600 torcedores compareceram aqui. Então é isso, Marcela. Palmeiras
Daqui a pouquinho vai falar o auxiliar, o João Martins, que comandou a equipe hoje à beira do gramado, porque o Abel Ferreira estava suspenso, e também o técnico Odair Helma. A gente vai sair correndo aqui da cabine, claro, para ouvir, também tentar ouvir os personagens do jogo e também seguir essa informação. Gustavo Gomes no hospital realizando exames, suspeita de concussão cerebral. Marcela. Valeu, Vini. Obrigada, então, aí por todas as informações. Então, qualquer novidade, Vinícius volta para falar do Gustavo Gomes, do Messias também, o jogador do Santos, que também saiu com uma concussão cerebral, ou seja, um jogo de muita bateção de cabeça. Um jogo de muita competição, contas, né? E acabou levando pior o zagueiro do Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras já não tem o Murilo machucado, né? Então jogou Gomes e Luan, e a partir do segundo tempo, Naves, que não é o Mauro, é o Kaique Naves, e o Luan, que continuou. Kaique Naves, 19 anos, novinho, né? Acho que segundo jogo dele com o Palmeiras, no profissional do Palmeiras. E a gente tem os números também da partida para vocês. Posse de bola, do Santos 38%, o Palmeiras com 62%, 12 chutes para cada lado, mas o Santos teve mais chutes no alvo, 4. O Zupac já estava falando, né? O Palmeiras apenas com 1. Grandes chances, uma grande chance do Palmeiras, o Santos também não teve nenhuma grande chance. Ações na área rival, 17-13, ações defensivas, 56-29. É de se preocupar esse segundo empate do Palmeiras, Zupac? Não, não é de se preocupar. Assim, o campeonato é um campeonato difícil. Eu acho muito improvável que algum time sobre o campeonato inteiro. A gente vai falar daqui a pouquinho. O Fluminense vem de uma sequência ruim também. Então, assim, isso vai acontecer. O Palmeiras não é um time que dá show em todas as partidas, é um time de muita competição, de muita competência, que quando joga bem sobra contra os seus rivais, mas não é o tempo inteiro. Fez uma partidaça contra o Fortaleza pela Copa do Brasil no meio de semana, resolveu muito rápido o jogo, ficou bem ao seu feitio. Hoje, contra o Santos, tomou conta territorialmente da partida, mas encontrou dificuldades. Teve ali, com o Dudu e Piquerez, as combinações pela esquerda, os seus melhores momentos. O Arthur, pela direita, não fez um bom jogo. O Rony, como centroavante, não fez um bom jogo. O Santos congestionou o meio-campo. Quando o Palmeiras conseguia sair desses embates de meio-campo, tinha um pouco mais de espaço para progredir com a bola, mas, no geral, não foi uma boa atuação do time do Abel / João Martins. E no segundo tempo, ele começou a colocar os meninos, trocar as peças ofensivas, colocou o Hendrick, colocou o Luiz Guilherme, depois colocou o Breno Lopes, para tentar o Richard Rios, para tentar ter uma resposta, mas o time não melhorou tecnicamente. O time melhorou fisicamente, mas teve uma queda tecnicamente e não conseguiu encontrar nenhum tipo de resposta. Por isso, o Palmeiras jogou mal, não venceu. Isso vai acontecer com todos os times, inclusive com o atual campeão brasileiro. O Hendrick, inclusive, na hora que estava entrando em campo, Você gosta disso? Ele dá uma cabeçada, ele dá uma corridinha e ele joga para trás assim, ele dá uma cabeçada no assistente técnico. No João Martins. Era no João Martins? Foi no João Martins. Com a pranchetinha ali perto, coitado. Foi uma cabeçada. Mas eu queria mostrar também a imagem da cabeçada que acabou sofrendo também o Messias. Inclusive foi um choque ali entre os jogadores do Santos. Vamos mostrar então aí para os fãs de esportes, e ele passou mal no intervalo. O Gustavo Gomes também foi substituído no intervalo e aí por conta disso ele não conseguiu terminar a partida. Também vai ser avaliado agora. Olha ali, eles se chocam entre os jogadores. Eu acho que é o Dodi, né? É o Dodi, o volante. Acabou cabeceando, o Messias cabeceia com a testa. Não é o Rodrigo Fernandes? Rodrigo Fernandes, isso. Ele que leva a mão à cabeça ali agora, o Dodi é o 19, o Rodrigo está atrás dele com a mão ali no rosto. Sim. E pegou na parte de trás da cabeça do volante uruguaio e levou a pior o zagueiro do Santos, que ainda conseguiu ficar até o fim do primeiro tempo, se sentiu mal no vestiário, né? Consequência da cabeçada, e acabou saindo. E é isso, tem que tomar muito cuidado. Sim. O futebol está muito competitivo mesmo, e esses choques, eles são cada vez mais frequentes. Pois é, o Gustavo Gomes também passou pelo mesmo problema, sofreu uma cabeçada, foi substituído no intervalo, agora está no hospital para fazer mais exames, porque há uma suspeita de concussão. E a gente lembra também que existe um protocolo de concussão no futebol, e aí eles vão ver quanto tempo esse jogador precisa ficar sem jogar e precisa ser substituído. Então pode ser uma semana, pode ser 10 dias, e é claro que todas essas informações, assim que a gente tiver, a gente vai passar para vocês, fãs de esportes. Daqui a pouquinho também entrevista do Odair Helma, vamos ver como é que ele enxerga esse Santos depois de um empate importante, imagino, para o Santos na Vila Belmiro, e a gente também mostra a entrevista coletiva do João Martins depois desse empate. Você imagina que pode ser um Palmeiras pensando na semana
e tentando descansar mais os seus jogadores de Campeonato Brasileiro, pensando já também no que vai acontecer durante a semana? O Palmeiras tem jogo na quarta-feira no Paraguai, né, às 7 horas da noite, aliás, com transmissão dos canais ESPN e do Star Plus contra o Cerro Porteño. O Abel, né, a comissão técnica do Abel Ferreira, eles não descansaram ninguém no jogo de hoje, então o Palmeiras foi com a força máxima em Campeonato Brasileiro, mesmo tendo jogado no meio de semana pela Copa do Brasil e mesmo tendo Libertadores no meio desta próxima semana. Não é muito comum a gente ver em Campeonato Brasileiro o Abel esvaziar o time, ele tem tentado conservar isso, deu uma esvaziada em alguns jogos menos importantes da Copa do Brasil, mas agora, assim, não acho que ele vai mexer nesse time para o jogo contra o Cerro Porteño. O Palmeiras perdeu a sua primeira partida na Libertadores fora de casa para o Bolívar, agora ganhou do Barcelona, ganhou do Cerro Porteño jogando no Morumbi, agora vai ter o Cerro fora de casa. Imagino que ele vai usar a força máxima mais uma vez, mas esse olhar para a parte física dos atletas, ele é muito importante. O ideal para o Palmeiras era que hoje tivesse conseguido, mesmo começando com o time titular, tivesse conseguido criar uma vantagem no primeiro tempo ou antes, para ele conseguir dosar mais essa parte da energia do elenco no segundo tempo. Não conseguiu, foi até onde deu com os jogadores principais, foi trocando, não obteve a resposta técnica e também não conseguiu descansar de fato ninguém para um jogo importante de quarta-feira fora de casa pela Libertadores. Pois é, existe essa expectativa também, porque o Abel Ferreira já tinha dito em entrevista coletiva que o Dudu estava muito cansado, então ficou aquela expectativa, será que o Dudu não estará em campo? Não foi isso que aconteceu. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.